Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez, a gente juntos aqui nesse momento de adoração, esse momento para a gente poder buscar a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que a gente tem, por essa ferramenta que a gente tem que possibilita a gente se reunir nessa hora e experimentar essa nossa comunhão que é dada pelo Espírito. A palavra fala que nosso Deus deve ser adorado em espírito, porque Ele é espírito. E isso para nós é uma grande alegria, isso para nós é um consolo, que faz com que a gente realmente esteja juntos, mesmo que a gente esteja separado. A palavra quando fala que se um ou dois estiver reunido em nome dEle, Ele se faz presente, nós entendemos que nós estamos reunidos agora, em nome do Senhor. Nós separamos esse tempo, nós estamos aqui buscando a verdade de Deus, estamos buscando a Deus em adoração, então o Senhor se faz presente. O Senhor já está trabalhando no nosso meio, Ele já está trabalhando nos nossos corações, está colocando a gente numa unidade que só Ele pode proporcionar. Então eu quero convidar você nesse momento a já considerar o privilégio de você estar junto, de você estar unido nesse momento, e quero mais uma vez instigar você a convidar pessoas para participar desse instante. Se você pode agora, se você tem essa liberdade, daí onde você está, que você envie uma mensagem para as pessoas e envie um convite para as pessoas para que elas possam estar se integrando nesse nosso grupo, nesse nosso tempo de adoração. Que seja um tempo não só para você, mas um tempo para Deus usar a sua vida também para levar a mensagem até outras pessoas, para levar a esperança até outras pessoas. Então, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar seus contatos, deixa Deus usar essas pessoas que você consegue se relacionar, que você tem conversado nesse tempo e agora se coloca como um instrumento de Deus. Cada vez que Deus usa as nossas vidas, que Deus flui através das nossas vidas, Ele nos abençoa grandemente. Nós, como instrumentos de Deus, como canal de bênção de Deus, nós somos os primeiros a ser abençoados. Então tenha certeza que a alegria de poder participar das coisas do Senhor dessa forma será tremenda. Será algo a preencher o seu coração, a encher o seu coração de paz, encher o seu coração de satisfação. Faz agora, dessa forma, convida pessoas para participar, para estar junto com a gente nesse momento. O nosso culto, a nossa live, esse tempo que nós temos aqui é apenas 1 hora. E é 1 hora, então no máximo 1 hora, mas com certeza é um tempo separado, onde Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Fará na sua e fará através da sua vida também, em nome de Jesus. Aí onde você estiver agora, eu quero orar junto com você. Peço que você feche seus olhos, que você se coloque na presença do Senhor, para que Ele esteja realmente fluindo, que Ele esteja fazendo, que Ele esteja alegrando o nosso coração. Amém? Pai eterno, nós nos colocamos nesse tempo diante do Senhor, como já declaramos aqui, na certeza de que o Senhor se faz presente entre nós, que o Senhor já está trabalhando entre nós, que o Senhor está aqui na minha casa e está na casa de cada um desses amados do Senhor que estão agora conectados nessa transmissão. O Senhor está no lar daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que vão assistir depois essa mensagem. O Senhor está presente. E o Senhor trabalha e o Senhor opera, e nós pedimos então que o mover do Teu Espírito prevaleça nos lares, nos corações, nas vidas, e o Senhor faça uma obra tremenda. Que o Senhor fale no coração de cada um deles hoje, em nome de Jesus. Que seja, Deus, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo realmente do mover do Senhor. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Nos cerca, Deus, com uma proteção, com um cuidado. Nos cerca, Deus, com um mover do Senhor para que a gente esteja ligado nas coisas do alto. Que hoje, Deus, que hoje o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que a gente possa testemunhar que o Senhor, que é o Deus de misericórdia, o Deus de amor, que o Senhor fez grandes coisas em nós. Pai, eu peço agora por cada uma dessas pessoas que estão entrando agora, essas pessoas que não conhecem da Tua palavra, que estão se achegando agora, que o Senhor também esteja tocando nessas vidas, para que eles possam experimentar a grandeza, a graça, o favor do Senhor, a resposta que o Senhor tem para as dúvidas, para as dores, para as ansiedades, que o milagre do Senhor aconteça, Deus. Nós colocamos todo esse tempo nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor faça a Tua obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você
para nesse tempo estar adorando ao Senhor, estar falando com o Senhor agora através do louvor. Deixa Deus envolver você, deixa Deus falar no seu coração. Abre o seu lábio, adora o Senhor, faz desse instante um tempo de adoração, em nome de Jesus. Misericórdia, justiça e igualdade.
de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glórias a teu santo nome, Deus. Glórias a ti, Senhor. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Nós te queremos mais. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Glórias e glórias a ti. Não há nada que se compare à tua presença. Sentir a tua presença. Somos os mesmos.
tua glória, Senhor. Glória a Deus. A gente sabe que esse mover do Espírito está alcançando agora a sua casa, está alcançando agora a sua família. E tem um agir de Deus nesses dias que nos surpreende, que realmente impacta o nosso coração. Nós muitas vezes olhamos para esse tempo, para as dificuldades, para as limitações que a gente tem, até mesmo a limitação que a gente tem de se reunir como igreja. E isso entristece o nosso coração, porque a gente não está junto com os irmãos, a gente gostaria de estar abraçando os irmãos, de estar junto com eles. Mas Deus é maravilhoso, Deus é um Deus tremendo. E Deus está fazendo algo nesse tempo que é incomparável. Não só a gente não poderia planejar, não poderia estruturar, não poderia imaginar algo como isso, como também a gente, em momento nenhum, viveu um tempo como a gente está vivendo agora. Um tempo onde a gente tem uma estrutura que possibilita que a palavra alcance os lares e que as pessoas estejam nos lares para ouvir a palavra. Que as pessoas estejam com sede, que as pessoas estejam buscando, que as pessoas estejam disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Sei que Deus está fazendo algo tremendo nesse momento, nesses instantes. Quantas pessoas estão trazendo culto online e quantas pessoas estão ouvindo um culto online? Quantos lares estão sendo visitados pelo poder, pela graça e pelo favor do Senhor? Quantos lares estão sendo visitados agora, nesses tempos, pela palavra da salvação? Ainda ontem, glorifico a Deus por um trabalho que foi feito, da Gabriela Rocha, um trabalho onde ela fez uma live a partir das 10 horas da noite, e na ministração do pastor Felipe, realmente Deus moveu e Deus levou um agir do Espírito Santo na casa de muitas pessoas. Mais de 3.000 pessoas ontem entregaram a vida para Jesus através dessa live. Mais de 3 milhões de lares, de conexões foram feitas e ouviram a mensagem. Dá para imaginar o que é isso? Dá para imaginar que sonho que é esse de alguém ministrar uma palavra e 3 milhões de pessoas estarem ouvindo? 3.000 pessoas aceitando Jesus, se voltando para a presença do Senhor, reconhecendo a Jesus como Salvador. Isso é tremendo. Quer dizer, esse cenário só é possível por causa do problema, só é possível por causa da dificuldade, das limitações dos dias de hoje. Ou seja, se a gente olhar, talvez Deus esteja trabalhando de uma forma tremenda, incomparável, que a gente não poderia imaginar. Deus realmente faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aquilo que Deus está fazendo agora é incomparável. Você é um instrumento de Deus. Você é uma ferramenta de Deus nesse momento preciosa para levar a palavra adiante, para compartilhar a verdade, para convidar outras pessoas para ouvir a mensagem de Deus, para pegar uma mensagem pronta, seja de onde estiver vindo, seja essa mensagem ou alguma outra, e enviar para alguém, para que essa pessoa possa ouvir a verdade do reino de Deus. Deus está movendo de uma forma tremenda. Pessoas estão se dobrando, pessoas estão se arrependendo, pessoas estão sendo transformadas pelo mover do Espírito. Creia que é um tempo incomparável, que é um tempo tremendo, é um tempo que a gente não podia imaginar que iria acontecer. E está acontecendo, Deus está fazendo. Viva esse tempo, seja um instrumento de Deus, tenha alegria no seu coração por esse tempo. Faça desse momento um momento para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Participe ativamente do mover do Espírito Santo, aquilo que o Senhor está fazendo através das vidas, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Irmãos, amanhã nós temos também mais um encontro, nós temos o 15 minutos, amanhã, às 18 horas, eu quero convidar você para estar participando com a gente, faremos pelo Instagram os 15 minutos, depois a gente compartilha essa mensagem no YouTube e compartilha também no Facebook, mas online nós teremos os 15 minutos no Instagram, amanhã, às 18 horas, mais uma oportunidade para a gente estar junto e poder estar adorando o Senhor. E antes de eu fazer a leitura do texto, que nós vamos estar compartilhando hoje, que nós vamos estar conversando hoje, eu quero só contar um pouco de uma experiência que eu tive hoje, na verdade, uma cena que eu presenciei hoje, que fez eu lembrar de algumas situações que parece que estão nos cercando nesse momento.
Eu estava na rua hoje e cruzei com uma carreata, vários carros buzinando, e você deve saber do que se trata, deve entender que são pessoas que estão pedindo o fim do isolamento e estão então fazendo a sua manifestação na rua. E num dado momento eu vi essa carreata passando perto de um prédio, e no prédio então as pessoas com panela na mão e batendo panela. E aí eu comecei a ver que havia uma hostilidade entre os dois grupos, pessoas se posicionando de uma forma, pessoas se posicionando de outra, e de alguma forma transformando isso numa disputa, transformando isso numa guerra, numa rivalidade. Pessoas que sequer se conheciam, mas pelas suas opiniões diferentes começaram a se tornar rivais, começaram a se opor umas às outras. E não é diferente de tudo aquilo que a gente está vendo agora. A gente tem assistido muito isso, um ódio entre as pessoas, um ódio em relação à opinião do outro, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro acha, um desejo de impor a sua própria opinião, de impor o seu próprio parecer, a sua própria visão. E no meio disso, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão pagando o preço, quantas pessoas estão sendo usadas, sendo desrespeitadas, quantas famílias em luto estão sendo desrespeitadas, quantas pessoas enfermas estão sendo desrespeitadas, e parece que essas pessoas se tornaram instrumentos da manipulação de poder, da manipulação de desejo, de vaidade, de orgulho, seja o que for. É um momento muito estranho, onde as pessoas realmente parece que não se amam mais, que as pessoas estão se levantando umas contra as outras, a gente já não sabe mais o que é verdade, a gente não sabe mais onde devemos buscar a verdade, onde nós devemos entender efetivamente o que está acontecendo, até mesmo para que a gente possa se posicionar, porque até mesmo uma informação que vem pela internet ou que vem através da televisão, a gente já não sabe se aquilo é verdadeiro. Há um tempo a gente podia dizer que contra fatos não há argumento, mas o que são os fatos, senão muitas vezes pareceres também de pessoas tendenciosas e despreocupadas com a verdade, com a realidade? Parece que esse cenário tem nos assustado, esse cenário diante de nós tem nos impressionado, um cenário realmente onde as pessoas estão usando pessoas umas contra as outras, um cenário difícil de acreditar. E algumas pessoas, ao olhar para isso, dizem: não, isso deve ser o fim do mundo, isso deve ser o fim dos tempos, realmente alguma coisa está acontecendo, porque as pessoas perderam o coração, as pessoas perderam o amor, as pessoas se viraram uma contra as outras. Esse cenário é muito real. Esse cenário é algo que eu e você estamos assistindo, que pessoas ao nosso redor estão assistindo. É difícil alguém dizer que não está acontecendo, que isso não é real. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece que a palavra de Deus já anunciava, o próprio Senhor Jesus já anunciava um pouco dessa verdade. Já anunciava um tempo, um período, um roteiro das coisas que haveriam de acontecer. Eu quero ler um texto então para vocês aqui em Mateus 24:3, que diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Um texto muito conhecido nosso, um texto que anuncia um pouco do fim dos tempos, que anuncia
um cenário, que é o cenário que nós estamos vivendo. Um cenário de guerras, e nós vemos isso constantemente. Um cenário de povos contra povos, nação contra nação, de ideias contra ideias, ideologias contra ideologias, fomes, terremotos, eventos que são da natureza, parece que a natureza gemendo, também aguardando o fim dos tempos. Mas tem uma frase que eu quero entender um pouco com você, onde diz aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, uma frieza realmente que vem por causa da iniquidade. O fim do amor, o amor minguando, o amor esfriando. O texto fala, se esfriará o amor de quase todos. E alguém pode dizer, mas esse amor que está falando é um amor para com Deus. E eu discordo completamente quando fala que esse amor é essencialmente o amor para com Deus, porque Deus fala que nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso próximo. Ou seja, a medida do nosso amor para com Deus está muito relacionada com o nosso amor para com o próximo. Então, esse amor está falando do amor em geral, e esse amor esfriando conta para nós aqui que a iniquidade, então, tem a ver com esse esfriamento do amor. E a iniquidade, então, ela vem se multiplicando. Tudo aquilo que é contra a moral, contra a santidade, parece que está se avolumando, está tomando um volume muito grande. E isso se multiplicando, esse cenário onde a iniquidade cresce, ele promove o esfriamento do amor. Esse cenário onde nós estamos vendo a iniquidade avançando, o amor se esfria, o amor mingua. E a palavra de Deus diz assim, falando ainda desse poder da iniquidade, 1 de João 2,15 diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo com as suas atrações. O mundo onde traz para nós uma realização dos nossos desejos carnais. O texto diz, não ame o mundo e nem as coisas que estão nesse mundo. Não se apegue a essas coisas, não fique vinculado a essas coisas. Ou seja, não ame isso, porque se você amar isso, você não vai ter como amar a Deus. Não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo, senão o amor de Deus não estará em você, e você não estará, então, junto com o Senhor. Ainda diz o texto, o mundo passa, essas coisas são passageiras, essas coisas vão embora. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E como a gente tem visto esse amor às coisas do mundo se multiplicando, o amor ao dinheiro, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente fala do amor ao dinheiro, nós estamos falando daqueles simplesmente que têm dinheiro, mas aqueles que amam o dinheiro, aqueles que lutam pelo dinheiro, aqueles que correm atrás do dinheiro, vivem em função de ter algo, de possuir algo, mesmo que não alcance, mesmo que não cheguem a possuir, passam a sua vida lutando contra outras pessoas simplesmente para ter acesso, para dominar, para possuir algo. E isso vem se avolumando cada vez mais. O exemplo que nós estamos falando, num tempo como esse, pessoas estão disputando dinheiro. Basta ver o valor de alguns remédios, como, por exemplo, esse remédio que tem sido citado muito, a cloroquina. Você poderia comprar esse remédio sem receita. Você sabe quanto que ele custa agora? Veja o valor, quanto ele custa agora e quanto que ele custava antes. Pessoas estão tirando um proveito disso. Pessoas estão tirando proveito, vendendo a proteção para os outros. Ou seja, pessoas amam o dinheiro. Pessoas amam o poder. Amam dominar os outros, dominar a opinião. Elas querem realmente impor a sua opinião sobre as outras pessoas e dominar. E nós temos visto que esse poder, esse domínio sobre o outro tem crescido.
Ou seja, cada vez menos o outro tem valor, ainda que exista todo um movimento para valorizar as minorias, para fortalecer as minorias, para fazer com que elas sobrevivam, para fazer com que elas tenham voz efetivamente. Parece que o domínio ele aumenta cada vez mais, uma manipulação cada vez maior. E se nós olharmos para a palavra de Deus, quando Deus trouxe para o homem um domínio sobre toda a terra, ele diz que o homem deveria dominar sobre os animais, deveria dominar sobre todas as coisas na terra, mas não dominar sobre o homem. E existe então um desejo de domínio do homem sobre o homem. Esse cenário é um cenário que a gente tem visto cada vez mais. Um cenário do domínio, dos desejos, por exemplo, dos outros homens, pessoas tirando proveito do desejo dos outros, aguçando o desejo até mesmo ilícito dos outros. Eu falo isso principalmente da sexualidade. Quanto tem uma indústria trabalhando por trás para aguçar o adultério, para fortalecer o adultério, para estimular a pornografia, a pedofilia. Isso não é um ambiente de amor. Isso não é um ambiente planejado por Deus. Esse é um cenário que a gente está vendo agora. E esse cenário, então, esse cenário estruturado, onde a iniquidade avança, esse cenário faz com que as pessoas comecem a mudar os seus relacionamentos. As pessoas começam a olhar, então, para os outros de uma forma diferente, os relacionamentos são transformados. E pessoas, então, olham para os outros e talvez tenham no seu coração um desejo no seu coração de tirar algum proveito dos outros. De alguma forma de ganhar alguma coisa nos seus relacionamentos ao invés de doar simplesmente. Um desejo, então, de negociar e tirar um proveito. De enganar o outro numa negociação. Um desejo de ser mais esperto, de disputar com os outros o seu prestígio, a sua aceitação, o seu voto, o seu like. Uma disputa onde o outro se torna um concorrente. E a solução humana, então, para isso, parece que os homens, olhando para um cenário como esse, eles criam uma estrutura para que isso possa prosperar, para que isso possa funcionar. E é incrível que os homens, então, criam estrutura para que você aprenda a ser melhor do que o outro. Que você aprenda a ser mais rico do que o outro, que você ganhe mais dinheiro que o outro. Que você seja, de alguma forma, mais bonito do que o outro. Que você seja mais interessante, mais inteligente do que o outro. Que você alcance o topo. Que você chegue num lugar mais avançado do que o outro. E quando eu digo isso, digo que esse cenário tem promovido essa voz, que é uma voz mundana, que é uma voz do mundo e das coisas que estão nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que me ouve agora, que como igreja, a igreja não está longe disso. Infelizmente, a igreja não está longe disso. Tem uma vertente gospel, uma vertente com cara de igreja, que leva as pessoas, então, a esse mesmo sentimento, que é o sentimento de amor ao mundo e às coisas que estão nesse mundo. Ou seja, a igreja, como igreja, ela não está livre disso. Afinal, tem tantas pessoas dizendo ou pregando que você é um príncipe. E quem é um príncipe senão alguém que tem um domínio? Quantas vezes anunciando isso, que você vai ser honrado diante dos inimigos, que efetivamente tudo você pode, ainda que eu creia que Deus tem grandes bênçãos para acrescentar na nossa vida, é pela graça. Jamais é porque eu mereço. Jamais é porque eu fiz algo por merecer, porque eu sou melhor, de forma nenhuma.
Aquilo que Deus faz na nossa vida é porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele nos ama. Acontece que na igreja, quando nós ouvimos mensagens como essa, que tentam dizer para você que você vai ser honrado, que você deve buscar essa honra, parece que está alimentando o mesmo sentimento, que é o sentimento que a gente vê no mundo, que é o sentimento da vingança, do ódio, da soberba. O sentimento onde não tem mais espaço para o amor. E como diz o texto que nós demos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O texto está falando de quase todos. Ou seja, pessoas estão sujeitas a esse cenário da multiplicação da iniquidade, do amor ao errado, do desejo das coisas erradas, do errado sendo institucionalizado, do errado sendo pregado, do homem como centro das coisas, da exaltação do homem. Que cenário é esse? É o cenário dos dias de hoje. E nós, então, como povo de Deus, nós que temos dentro de nós algo diferente, porque o que nós temos dentro de nós é a presença de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós, é uma parte, com toda reverência, um pedaço de Deus dentro de nós. É Deus habitando em nós. Ou seja, se tem algo precioso nas nossas vidas, é o que está em nós. E não foi a gente que conquistou. Não foi a gente que adquiriu. Deus simplesmente, graciosamente, veio habitar dentro de nós. Tesouro num vaso de barro. Algo precioso, tentando transformar minha vida e a sua vida, fazer com que a nossa vida seja digna de carregar a presença dele. Ou seja, se tem uma solução para isso, é um povo que realmente persevera. É um povo que continua, como diz o texto que nós lemos lá no início, lá em Mateus, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós somos um povo escolhido. E deveremos então perseverar. E a ideia de perseverar é continuar caminhando, resistindo a tudo aquilo que vai contra a nossa caminhada. Tudo aquilo que vai contra a uma verdade que foi colocada dentro de nós, porque nós entramos no reino de Deus, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nós reconhecemos a Jesus como Salvador, a nossa limitação. Nós reconhecemos os nossos pecados, nos humilhamos, não tem outro caminho para entrar no reino, senão um caminho de humilhação. Nós nos humilhamos, o Espírito veio habitar dentro de nós, e a palavra então diz, persevera nessa verdade. Persevera nesse caminho, persevera nesse sentimento, persevera nessa posição, nesse lugar. Eu então e você somos convidados a ser o povo justo, o povo santo, o povo preparado, um povo que o Senhor realmente tem separado, que Ele está construindo um povo dele. Mas para que a gente seja isso, a gente tem que permanecer nos mesmos valores e não se contaminar pelo mundo. Nós temos que buscar os mesmos valores. João Batista, no seu ministério profético, no tempo ali de Jesus, tem algo que fala a respeito dele, que é muito interessante. A palavra de Deus diz, Lucas 1,15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, quando estava anunciando a mensagem que estava ali no deserto, que era a mensagem do arrependimento, onde ele mesmo introduziu o ministério do Senhor Jesus, ele trazia esse arrependimento, uma mudança de postura. Uma mensagem dura, mas uma mensagem que resgatava um povo para ser povo de Deus, onde haveria corações transformados. Como diz aqui o texto, para converter o coração dos pais aos filhos,
levar os desobedientes à prudência, uma transformação completa, e nessa transformação nós devemos permanecer nesses mesmos valores. A palavra de Deus diz sobre essa nossa permanência, porque nós seríamos afrontados continuamente, convidados e tentados a desistir na nossa caminhada, a parecermos mais com o mundo do que com Deus, a nos misturarmos, a perdermos a nossa identidade, o nosso contraste. A investida do inimigo é para que a igreja se pareça com o mundo. A investida é para que a igreja, ao olhar o cenário da iniquidade, que é o cenário mundano, que é o cenário que nos acompanha, que o nosso amor esfrie. Que a gente deixe de amar o nosso irmão, que a gente deixe de amar o nosso próximo, que a gente deixe de amar a pessoa dentro da nossa casa, que a gente deixe de amar o nosso vizinho, o nosso conhecido, o nosso inimigo. A palavra nos leva a um amor contínuo, onde deveria todas as pessoas estar debaixo desse nosso amor, do alvo do nosso amor. Nós somos amados não porque a gente mereceu, não porque a gente era legal, não porque a gente era bom, por nada disso. Nós somos amados simplesmente por um amor incondicional de Deus, que não estava relacionado a nós, ao que nós éramos, mas partia do coração de Deus. Eu e você que fomos amados nessa intensidade, nós somos convidados então a amar. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus disse que os discípulos dele seriam reconhecidos por amar o próximo. Ou seja, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que ir contra a correnteza. O cenário da iniquidade, ele esfria o amor, mas nós permanecemos amando. Nós deixamos prevalecer o amor. Nós perseveramos no amor, nós guardamos o amor e continuamos devendo o amor. O texto diz: a ninguém deveis coisa alguma senão o amor. É um débito que nós temos. É uma dívida que nós temos, uma dívida de amor que nós temos. Porque nós somos instrumento de Deus para manifestar o amor dele aqui. É com o meu abraço, é com o seu abraço, é com o meu perdão, é com o seu perdão, é com o meu respeito, com o seu respeito, é com a nossa intercessão, é com o nosso desejo de fazer o bem, que a gente vai fazer toda a diferença. Num cenário como esse, onde se multiplica a iniquidade e o amor esfria, eu e você permanecemos no amor. Eu e você permanecemos até o fim. Permanecemos naquilo que nos alcançou. Convidados nós somos, então, a fazer a diferença. Irmãos, isso não é a gente escondido no nosso canto. Isso não é a gente afastado do mundo. É a gente fazendo diferença no meio das outras pessoas. É a gente fazendo diferença agora, nesse tempo. Em vez de você compartilhar palavras de desesperança, ou mesmo defender uma ideologia que talvez você tenha, um parecer que você tenha, um partidarismo que você tenha, que tal você compartilhar mais da esperança de Deus? Que tal você compartilhar mais do amor? Existem pessoas que estão se distanciando dos outros por causa de uma visão política. Tudo isso passa. Tudo isso vai embora. E tem muitas coisas que não duram nem 4 anos. E aí? E depois? Como que a gente vai ficar depois? O que a gente vai ter construído efetivamente? Nós somos um povo
que faz a diferença no meio de um cenário da iniquidade, das coisas erradas, da imoralidade. Nós fazemos a diferença no meio de um mundo que ama excessivamente o mundo e as coisas que estão nesse mundo. Nós buscamos as coisas do alto, nós amamos, nós compartilhamos essa verdade, nós somos instrumentos de Deus. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2 da sua carta, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo dele, mas um povo zeloso de fazer o bem. Um povo zeloso de boas obras, um povo diferenciado, com valores diferenciados. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer junto com as pessoas que estão próximas de nós? O que nós podemos fazer para ser efetivamente um canal de bênção, para ser luz no meio das trevas, num tempo de tanta treva, de tanta escuridão, de tanta imoralidade, de tanta iniquidade? Eu e você somos chamados para ser um foco de luz, fazer a diferença. Eu e você somos chamados, eu e você somos convidados para sermos participantes disso. Eu quero olhar para essa verdade junto com você e convidar você então a perseverar, a continuar firme. Essa sua firmeza não é uma firmeza acuada, mas é uma firmeza atuante na verdade, atuante no amor, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Uma firmeza no Espírito Santo de Deus que habita em você. Uma firmeza naquilo que está dentro de você, nessa convicção que você tem. Carta aos Hebreus ainda diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que a gente fique, então, estimulando uns aos outros, como diz aqui o texto, ao amor e às boas obras. É o que eu estou fazendo com você agora. É o que você deve fazer com o seu irmão, é o que você deve fazer com aquele que está se chegando ao reino. Perseverar e amar, e fazer toda a diferença, sabendo que a iniquidade se avoluma. A tentação, a investida do inimigo, a ação do diabo é para que você não cheguemos até o final. Mas nós estamos aqui pela graça do Senhor. A gente não vai deixar. A gente não vai deixar essa ação maligna prevalecer. Nós seguiremos até o final. Nós seguiremos levando o amor, nós seguiremos fazendo a diferença. Nós iremos contra essa onda, essa correnteza mundana. Seremos instrumentos de Deus. Tenho certeza que Deus quer usar a sua vida. E Ele vai usar a sua vida. Com atitudes simples, mas consistentes. Com atitudes que realmente engrandeçam o nome do Senhor. Ele vai usar a sua vida. Ele vai fazer com que a sua história seja a diferença no lugar onde você está. Não é só no meio dos irmãos. Muito pelo contrário. É nas trevas. É no lugar onde existe contenda, onde existe choque, onde existe diferença, onde existe iniquidade. Eu e você somos chamados para fazer a diferença. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer encher você desse amor até transbordar na sua vida. E ao transbordar, muitos serão abençoados. Muitos serão fortalecidos. Tenha certeza. Tenha certeza que Deus vai fazer uma grande obra, vai jorrar na sua vida. Quero orar por você. Amém? Onde você estiver, junto com a sua família,
Feche seus olhos agora. Amém? Pai eterno, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por essas vidas que ouvem essa palavra, essa mensagem nesse momento. São, Deus, preciosos para o Senhor. Eles não estão, ó Deus, concorrendo com esse mundo, eles não estão tentando prevalecer com as outras pessoas, tentando ser melhor do que os outros. Porque eu sei, Deus, que o melhor que nós temos é o Senhor em nós. São pessoas, ó Deus, que se colocaram diante do Senhor. Se algum desses que nos ouve agora ainda não fez isso, ainda não se colocou diante do Senhor, nesse momento eu clamo agora, Pai, que o Teu Espírito visite essa vida, que questiona isso nesse momento agora, e que pelo discurso do arrependimento dessa pessoa, e o desejo dela, que ela ora agora, que ela fala agora, o desejo de ter o Senhor habitando na vida dela, que o Senhor se faça presente, que o Senhor alcance essa vida para salvar e habitar nesse coração. E que ela possa se integrar, então, ó Deus, a toda a tua família, a todos os teus filhos que, na presença do teu Espírito, são chamados para levar luz nas trevas, para fazer diferença no meio da iniquidade. Porque o cenário de hoje, a iniquidade se multiplica. Mas nós não seremos abalados. O nosso amor não esfriará. Pelo contrário, nós vamos perseverar, nós vamos continuar, nós vamos falar das tuas grandezas, nós vamos amar mais, fazer mais, ser usados mais ainda. O nome do Senhor, Deus, vai ser exaltado. Pessoas conhecerão o teu amor através das nossas vidas, conhecerão a tua grandeza, a tua majestade, conhecerão o teu reino. Que a bênção do Senhor, Pai, nos alcance e flua através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus fortaleça muito essa sua caminhada, que esses dias que você está em casa ou que você está retomando suas atividades, que você possa organizar, no mover do teu espírito, uma nova jornada, uma nova forma de ser um instrumento, um canal de bênção do amor de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Espero você amanhã, se você estiver disponível, às 18 horas, para mais um encontro dos 15 minutos. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, em nome de Jesus.